E esse testemunho começa assim. Em meados de fevereiro de 1981, chegou em minha vida uma enfermidade. No início não dei muita importância. Senti um calor e logo pensei que fosse uma gripe. E como todos sabemos que se logo tomarmos certos remédios, ficamos sãos. Então eu comecei a tomar remédios para ajudar. E assim foi passando o tempo. Passaram-se 1, 2 e 3 dias. Quando completou 5 dias, aquele calor se transformou em febre. E foi assim que visitei pela primeira vez um médico, desde que começou os sintomas dessa enfermidade. Logo que me examinou, receitou medicamentos e fui para minha casa. Comecei a tomar os remédios que o médico havia passado, porém parecia que não fazia nenhum efeito. Passou o tempo e quando completou 8 dias, eu quero dizer que a febre havia aumentado. E como se não bastasse, eu sentia em meu corpo um frio que estremecia todo o meu ser. E além disso, comecei a sentir como se meus ossos estivessem sendo triturados, como se estivessem sendo massacrados. Senti uma dor que transpassava todos os meus ossos. A minha cabeça parecia que estava em pedaços. Foi assim que minha família decidiu levar-me a outro médico. Chegamos e logo ao examinar-me, o médico me respondeu e disse: "Tu estás são." Minha família reclama e diz: "Como pode ele estar são se nós estamos há 8 dias cuidando dele e temos visto como chora e sua vida está completamente destruída por essa enfermidade?" O médico se aproximou novamente e me disse: "Eu vou te examinar. Tua temperatura está normal, o seu pulso está normal, não encontro nenhuma alteração em seu corpo. Pois bem, eu vou te receitar remédios porque diz que estás enfermo, mas eu quero ser sincero. Estás gastando dinheiro porque gostas de gastar dinheiro, porque tu estás são." Bem, ele passou os remédios e eu fui para minha casa. Quando chegamos em minha casa, minha família, inconformada, começou a criticar aquele médico de inexperiente, de uma pessoa que não estava preparada para exercer aquela profissão. Quando eu me pus em pé e me levantei do lugar onde eu estava sentado, senti que meu corpo foi sacudido por um calafrio nervoso e caí desmaiado no chão. Minha família se levantou e me levou para o quarto. Quando entramos no quarto, comecei a repousar e senti que a febre ficava cada vez mais alta e comecei a sentir uma tontura em todo o meu ser. Meus ossos estavam se desfazendo, minha cabeça estava estalando em pedaços e aquele calafrio sacudia todo o meu corpo a todo momento. Seguia passando o tempo e os irmãos começaram a orar por minha vida. Graças a Deus, minha família era cristã, mas não havia saída. Já se passavam 15 dias e aparentemente meus órgãos internos estavam inflamados. E a partir desse momento eu não pude comer, não pude dormir, nem sequer eu podia tomar água. Eu sentia que ao mastigar os alimentos e ao engoli-los, era como se algo cortasse e rompesse todo o meu organismo. Quando eu engolia os alimentos, eu os engolia e sentia que algo ia cortando todo o meu interior. Quando eu queria dormir e fechava meus olhos e as pálpebras, eu sentia que ao fechá-los, cravos se encravavam em minha vista. Quando eu queria mover-me, sentia como se estivesse em uma cama de espinhos dormindo. Os espinhos se incrustavam em todo o meu corpo. Minha família, quando viu que meu estado era mais grave, resolveram levar-me à Policlínica Salvadorenha, em um centro médico particular. Chegando a esse centro médico particular, os médicos ficaram muito preocupados e começaram a me pôr no oxigênio e todos os aparatos para verificar meu pulso, meu coração, e começaram a fazer análises e começaram a fazer exames. Começou a passar o tempo. Chegou a noite e passou, chegou outro dia e também passou, a noite também passou. Queridos irmãos e irmãs que me escutam, que tinha algo estranho acontecendo naquele lugar. Meu corpo estava completamente são.
Naquele lugar não tinha febre, nem mesmo o frio que torturava todo o meu ser. Minha família resolveu retirar-me daquele lugar que estava cobrando demasiadamente caro. Me tiraram dali e me levaram para casa. Quero dizer-lhes que o tempo foi passando, não sei quanto tempo passou, e de repente meu corpo foi sacudido novamente por aquele frio nervoso, por aquela febre que voltou a tomar conta de mim, e assim seguiu-se passando o tempo. Quando se passaram 25 dias, eu quero dizer a vocês que já se levavam 10 dias sem comer e sem beber água. Em outras palavras, meu corpo estava desidratado. Era só um monte de ossos estendidos sobre a cama. Minha família, quando me viu mais grave, agonizando, decidiram me levar para o Hospital Geral de El Salvador e me internaram. Quando me internaram, os médicos disseram essas palavras: não se preocupem, pois ele vai sair novo desse lugar. Mas o problema, irmãos e amigos, nenhum dos médicos teve condições de descobrir qual tipo de enfermidade que eu tinha. Uns davam um diagnóstico, outros davam outro, e eu penso e digo, irmãos, que até essa hora estavam tratando de um homem para descobrir que classe de enfermidade era que eu tinha. Porque não era nada de homens, não era nada para a ciência, senão que era vontade de Deus que fosse daquela forma. Me internaram naquele hospital e começaram de novo aquelas análises, novamente aqueles exames de sangue, e começaram novamente aqueles aparatos, e começaram a trabalhar no meu caso. E passou-se o tempo, e passou-se os dias, mas eu quero dizer a vocês que sucedeu aquilo novamente. Aquela coisa estranha e rara havia desaparecido. Era tão estranho. Ao passar pela consulta do médico, aguardava na porta, esperava que o médico se posicionasse sobre a minha vida. Aos 3 dias de ter dado entrada no hospital, uma manhã se aproximou um médico e me disse: eu sinto muito, mas tu estás são. Eu necessito dessa vaga para outro enfermo. Eu não quero desprestigiar o meu país, mas quero dizer que estamos passando por um momento muito crítico. Às vezes os hospitais não são suficientes para tantos enfermos. Eles põem 1, 2 e até 3 numa mesma cama, segundo a classe de enfermidade. Ele me disse: eu sinto muito, mas eu preciso dessa cama para alguém que está muito grave. Me deram alta, minha família me recolheu e me levou para minha casa. E quando chegamos à minha casa, havia nervosismo, havia tensão, havia preocupação, e começaram a reclamar e dizer: Deus queira que tu estejas são. Deus queira que essa enfermidade não retorne. Deus queira que seja a última vez que visites a um médico. E para a surpresa de minha família e para a dor do meu corpo, aquela enfermidade voltou a retornar. E assim seguiu passando o tempo. Porém, eu tenho que dizer, irmãos e amigos, que se passaram 33 dias de estar padecendo dessa rara e estranha enfermidade. E foi quando eu tive a experiência com a morte. E também foi quando eu tive um grandioso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse dia, a febre me tomou, mas gravemente. Às 7 da noite, minha mãe estava orando por mim e depois de orar disse: graças a Deus, já saiu a febre. Escuta, já que não queres comer, já que não queres beber nada, nenhum alimento, trata pelo menos de dormir, trata de descansar um pouco. E nesse momento contava ela que alguém lhe chamava na sala e me disse: só vou te deixar por um momento, mas quero dizer-te que alguém me chama lá na sala. Quero dizer aos irmãos e amigos que minha família, cada dia ela ficava esperando um momento, noite e dia, em que eu morresse. Chegou na porta e foi para a sala, e eu fiquei olhando para a porta e de repente vi que transpassou a porta uma mulher. Eu não vi quando abriu, mas vi quando estava parada em frente a mim. Escutei o que ela me disse: a buscar-te venho. Quando disse essas palavras, me surpreendi, vendo que de uma mulher normal, os cabelos até a cintura, uma vestidura clara e celeste, logo voltei meu rosto para a parede, porque
Eu pensava que era uma irmã em Cristo da igreja a qual minha mãe pertencia. Para ser sincero, eu estava cansado de tantos que vinham orar por minha vida, porque já haviam chegado pastores, haviam chegado evangelistas, haviam chegado uma grande quantidade de membros, mas eu não podia receber a cura. Já estou cansado, já estou aborrecido de tantos que vêm orar por minha vida e eu não recebo a cura. Além disso, eu quero dizer-lhes, irmãos e amigos, nós todos podemos orar pelos enfermos. Oramos porque, na realidade, o Espírito de Deus nos guia. E muitos de nós oramos por pura emoção. E alguns irmãozinhos que, guiados por sua emoção, começavam a gritar e a gritar, crendo que, com aqueles gritos, iam me retirar a enfermidade. E mexiam com o meu corpo de um lado para o outro, que sentia que estavam me arrancando por pedaços. Por isso disse, já estou cansado de tanto que gritam, eu não recebo a cura. De repente escuto aquela voz autoritária e seca que diz, a buscar-te venho. Virei meu rosto para ver se era na realidade aquela pessoa que havia falado, porque o meu rosto não via o personagem que havia visto antes. Agora o que eu via era um personagem distinto. O seu aspecto físico era horrível, em outras palavras, difícil de descrever. Eu vi que seus olhos rodeavam, o que me espantou foi isso, que eu vi que no meio de suas roupas puxou um punhal de aproximadamente 60 centímetros. Se balançou sobre o meu corpo e começamos a lutar. Você pode imaginar, irmãos e amigos, o grito que eu dei? Minha família estava na sala praticando. E ao escutar os gritos, saíram correndo de uma só vez, empurraram a porta e caíram surpresos. Pois conta a minha família que eles me viam, que eu me elevava, caía e girava ao redor daquela cama, como se estivesse lutando com outra pessoa. Mas somente o meu corpo é que estava girando ao redor daquela cama. Minha família, quando viu o meu estado, me perguntou e me dizia o que era que se passava comigo, o que era que eu tinha. E eu lhes gritava, lhes suplicava, implorava que me quitasse a morte, que tirasse a morte de cima de mim, porque eu cria que ela era a morte que havia chegado para me levar. E minha família angustiada gritava e dizia que não podiam entrar, porque não podiam mover-se, porque eles sentiam uma força sobrenatural dentro do quarto que não lhes deixavam mover-se do lugar onde eles estavam. Eles ficaram paralisados. Segui lutando com aquela personagem, as forças começaram a debilitar-me. Então eu comecei a fraquejar e aquele personagem começou a vencer-me. Quando senti que aquele personagem me venceu, literalmente, senti que aquele punhal transpassou meu coração e caí morto. Aí não sei que tempo passou. Antes de prosseguir, irmãos e amigos, eu quero adverti-los de 3 coisas que o diabo anda colocando nas mentes. Quero dizer que o diabo anda pondo muita incredulidade, muito conformismo, inclusive há muitos cristãos que dizem que será que o diabo é feio como pintam? Será que é como está escrito na Bíblia? Pois quero dizer-te que disse o diabo que a alma não existe. Diz o diabo que no sepulcro se acaba tudo, que depois dessa vida não há outra. Como também diz o diabo que há um purgatório, onde vamos purgar os pecados por um tempo, e logo Deus vai nos levar para viver juntamente com Ele. Mas eu quero dizer-te a você que me escuta, que essas são as piores mentiras do diabo. Porque, em primeiro lugar, se existe alma, louvado seja Deus. Em segundo lugar, no sepulcro não se acaba tudo. Depois disso, virá outra vida e uma eternidade. Que também quero dizer, em terceiro lugar, que não existe nada de purgatório. Isso são mentiras do diabo. Porque o que lamentavelmente existe é o inferno para todas aquelas pessoas que não se arrependem, todas aquelas pessoas que não se apartam do pecado, todas aquelas pessoas que não se aproximam de Jesus Cristo, todos aqueles que não se acertam com Deus, irá parar nesse lugar de tormento. E quando aquele punhal traspassou meu coração, eu caí morto.
sobre o quarto. Eu não sei quanto tempo passou, mas depois eu comecei a sair do meu corpo, a minha alma, a minha verdadeira personalidade. Porque quero dizer que a verdadeira personalidade não é o que você apalpa, não é o que você toca, senão que a verdadeira personalidade é a alma. Glórias a Deus. É a alma que sente, é a alma que vê, é a alma que é a razão, é a alma que um dia terá que prestar contas na presença bendita de Deus. Aleluia. Comecei a sair do corpo e comecei a flutuar naquele quarto. E comecei a contemplar meus irmãos que oravam e diziam que eu estava morto. E pude ver a minha mãe que, prostrada de joelhos, chorava e clamava ante a presença bendita de Deus. E pude ver meu corpo rígido e pálido, estendido sobre a cama. Saí do quarto e comecei a contemplar o mundo pela última vez. E comecei a sentir que algo me puxava como imã. E comecei a sentir as trevas a cobrir-me. A escuridão começou a me cobrir. E aquele personagem me levava, talvez à velocidade da luz. Eu tentava escapar, mas não conseguia. Rapidamente vi na minha frente uma espécie de monte. Quando chegamos até esse monte, eu pude divisar uma abertura em forma de uma cratera. E via no fundo uma massa roliça, algo que se desprendia como querendo nos alcançar, até onde nós estávamos. E ali eu pude comprovar 3 mentiras do diabo. Eu pude comprovar que sim, existe alma, louvado seja Deus. E ali eu pude comprovar que no sepulcro não se acaba tudo, que eu não havia sido sepultado e ia para outro lugar. E ali eu pude comprovar que não há o tal de purgatório, porque eu perguntei àquele personagem que lugar era esse, e ele respondeu e me disse: esse lugar é o inferno, o lugar para onde tu vais agora. Comecei a clamar a Deus. Queria sair daquele lugar, mas não podia. Aquela força me impedia. Comecei a clamar a Deus e comecei a dizer à morte que eu era filho de Deus, que Jesus Cristo era meu Pai, que eu era seu filho e que Ele dizia em sua palavra que todo aquele que cresce em Jesus Cristo, que todo aquele que lhe clamasse, que todo aquele que lhe implorasse, não podia ir para uma condenação, porque Ele havia preparado um lugar especial para os seus filhos. Irmãos que me escutam, eu quero dizer, e isso eu digo para todo aquele que tem o privilégio de ir à igreja, para todo aquele que queira trabalhar na obra, para todo aquele que queira obter a salvação eterna. Tenha muito cuidado em como está vivendo ante a presença de Deus, porque eu quero dizer que antes de eu ter essa experiência, eu passei 7 longos anos dizendo que era cristão. As minhas obras eram iguais a qualquer perdido, mundano. Me recordo que dizia eu que era filho de Deus. Eu vou dizer o que foi a minha vida anteriormente. Eu nasci em uma religião. Minha família era religiosa. Mas aos 9 anos comecei a perder-me no vício, em um cigarrinho, em um licor. E aos 12 anos me envolvi em bruxaria, ocultismo, espiritismo. E por último, o que eu pratiquei foram as cruzes. Eu queria dizer que desde os 12 anos eu passei por uma enfermidade que eu tinha desde os 5. E me disseram: tu vai ficar cego e perder o olho direito. Foi assim que eu cheguei no Evangelho. Por isso eu quero advertir-te de algo, meus queridos. Existem muitos que chegam à igreja com interesse de receber cura. Outros entram com a intenção de receber fama, dinheiro. E outros chegam à igreja por interesse de receber uma noiva, um noivo. Meu irmão e amigo, a igreja não é para você chegar por interesse mesquinho. A igreja não se chega por interesses carnais. Na igreja se chega para louvar e glorificar o nome bendito de Deus. Eu cheguei para receber cura para meu corpo. E logo depois de receber a cura, o diabo começou a lançar seus dardos e começou a me encher de vanglória, de hipocrisia, de rebeldia, de mentira. E eu via meu pastor pequeno espiritualmente. Ele era um grande servo de Deus, mas para mim ele era inferior. Muitos vão se perder porque querem sentir-se superiores aos pastores, aos diáconos, porque tem um título, porque tem uma posição. Mas, irmãos e amigos,
tenho muito cuidado como você está vivendo. Um dia meu pastor, guiado pelo Espírito Santo de Deus, disse: irmão, arrependa-se, dê frutos dignos de arrependimento, ou um dia vai saber o que é a mão de Deus. Eu lhe dizia: você como pode julgar a mim se é pior do que eu? Porque o problema da humanidade é que tem milhões de almas caminhando para o inferno. Muitos dizem: para ser cristão como fulano, melhor não ser. Outros dizem: eu não vou à igreja até que mude o pastor ou até que mude o diácono. Mas eu digo: não ponha seus olhos nos homens, ponha seus olhos em Jesus Cristo e terás a salvação. Aleluia. Irmão e irmã, eu te digo, arrependa-se. Um dia saberá o que é a mão de Deus. Vou retornar ao meu testemunho. Quando eu estava na entrada do inferno, por todas as maldades, por todas as coisas que eu tinha feito, e eu dizia que era filho de Deus, a morte respondeu e disse: se tu houvesse sido filho de Deus, Deus não teria me permitido que eu te trouxesse a esse lugar. E começamos a descer. E quando chegamos à entrada daquele lugar, que eu pude avistar, aquele lugar coberto de trevas, e quando aquele personagem parou, as trevas se abriram como cortinas. E começamos a seguir para dentro, e comecei a contemplar aquele fogo, aquele vapor, e comecei a ver como que as paredes estavam derretendo. Comecei a sentir e a escutar o clamor de milhões e milhões de almas que estavam ali clamando. Aquele personagem se preparou para lançar-me naquele lugar. Quando eu estava a ponto de lançar, atrás de nós dois, comecei a escutar uma voz tão poderosa, uma voz gloriosa: louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquele lugar tremeu como nunca jamais havia tremido, por causa da presença do Senhor, aleluia. Eu quis ver quem era aquele personagem que havia falado com tanta autoridade que a morte fugira da sua presença. Eu quis ver quem era aquele personagem que fazia tremer e estremecer todo aquele lugar, o inferno. E ao querer contemplar, só vi uma luz resplandecente que já não pude ver mais. Percebi que se aproximou e me disse: por que dizes que eu sou teu pai? Por que dizes que eras meu filho? É certo que morri na cruz do Calvário por teus pecados. É certo que ressuscitei. Se tu tivesse sido meu filho, terias obedecido a minha palavra, terias cumprido os meus mandamentos e terias vivido uma vida de santidade. Começou a dizer-me que meus filhos não são adúlteros, meus filhos não são fornicários, meus filhos não são idólatras, não são blasfemos, não são bêbados, não são feiticeiros, não promovem pleitos, não promovem divisões, não são prostitutas, não são homossexuais, não são ladrões, porque todos, absolutamente todos os que praticam tais coisas são de vosso pai, o diabo. Eu sentia que aquela voz ia me destruir, eu sentia que aquela voz ia me fulminar, senti que aquela voz ia me mandar para o fundo do inferno. Mas rapidamente, irmãos e amigos, aquela voz tão dura, aquela voz tão poderosa, começou a se transformar em uma melodia. Comecei a sentir aquele amor, comecei a sentir aquela ternura. Aquela voz chegava como uma brisa que cobria todo o meu ser, com uma fragrância tão diferente. Comecei a escutar o que me dizia: pela misericórdia de outros é que tu tens alcançado uma oportunidade a mais para a tua alma. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Eu quero dizer-te, irmãos e amigos, ao Senhor não agradava como eu andava. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, também colherá. Eu plantei maldade e havia colhido maldade, e isso correspondia ao castigo eterno. E o Senhor foi claro ao dizer: pela misericórdia de outros eu havia alcançado uma oportunidade a mais para minha alma. E esses outros irmãos e amigos são todos vós que me escutam. Pela humanidade inteira é que Deus permitiu que sucedam esses milagres, para que preguem e que os advirtam sobre esse lugar de tormento, para que se arrependam, para que se apartem do pecado, para que escapem da condenação eterna e venham gozar com Cristo por toda a eternidade.
Louvado seja Deus pela misericórdia de todos vocês, irmãos e irmãs, para que vocês pudessem escutar essa gravação. Pela misericórdia de todos vocês, nesta hora, estamos louvando e glorificando o nome santo de Deus. Bendito seja Deus. Comecei a descer ao fundo daquele lugar. As chamas me cobriam. Comecei a sentir que estava me sufocando, que estava me asfixiando. Queria fugir, porém as chamas me abraçavam. Eu corria disparado, mas as chamas voltavam a alcançar o meu corpo. Rapidamente comecei a contemplar ao meu redor. Há milhões e milhões de almas que estavam da mesma forma que eu. No alto se via o Senhor Jesus, e as almas clamavam e diziam: meu Pai, permite-nos sair, nem que seja por um momento desse lugar. Eu quero dizer-te, irmãos e amigos, que as almas que estão nesse lugar se satisfariam com apenas um momento que pudessem sair daquele lugar. E começou a me mostrar o mundo como está andando em seus deleites. Começou a me mostrar o mundo como anda em suas maldades. Começou ainda a me mostrar como andam em suas concupiscências. Começou a dizer-me: vê, leve a minha palavra, pregue o evangelho, diga que se arrependam, diga que se apartem do pecado, diga que estão caminhando para o inferno, diga que o inferno não é como o diabo tem pintado, onde ele faz crer que há mulheres, que há bailes, que há música. Diga-lhes que o fogo da terra queima, mas nesse lugar está alterado em muitos graus de calor. Diga-lhes que a condenação é eterna, não é passageira, não é para um dia, não é para um mês ou para um ano. Diga-lhes que a condenação é clara, porque é eterna ou para sempre. Eu quero advertir-te, por isso te digo que aqui nessa terra é quando tens que aproveitar o tempo, porque durante a vida há esperança. Louvado seja Deus. Aqui é quando tens que pegar o passaporte para o lugar onde tu queres ir, para o céu ou para o inferno. Você é quem decide que lugar vai querer, porque nesse lugar o tormento não será só o fogo. Te digo que lá também há outros fatores também que atormentam, como a sua própria consciência e a culpabilidade da sua consciência. Porquanto podes recordar quantas vezes passaram em frente a uma igreja evangélica, quantas vezes lhe deram uma palavra, quantas vezes lhe pregaram, quantas vezes te evangelizaram, quantas vezes escutou um louvor, mas achou melhor se divertir. E começam a lamentar-se, e começam a consciência a remoer-se, começam a lamentar-se. E logo vem a culpabilidade. E começam a blasfemar contra Deus. Passam a maldizer a todo aquele que encontram um amigo e diz: por tua culpa, porque me enganaste, porque tu me ensinaste a fumar, a beber e a fazer maldades, por tua culpa eu estou aqui. Essas são as condenações eternas. Esse é o tormento eterno. Mas Deus quer que você escape da condenação eterna. Logo depois eu vi que por uma rua tinha centenas de pessoas com Bíblias embaixo do braço, que se aglomeravam uns aos outros, se empurravam, mas à força voltavam a se aglomerar. Eu escutei que ele me disse: vê, leve a mensagem a esses perversos. Digam que se arrependam de coração e não de palavras como estão fazendo. Começou o Senhor a dizer-me: diga-lhes que não é porque andam com a Bíblia que são meus filhos, porque também os filhos do diabo andam com Bíblias e praticam seus ritos. Diga-lhes que não é porque oram, se ajuntam em vigílias, que por isso estão obtendo uma salvação. Porque diga-lhes que em seus corações há ódio, rancor, hipocrisia, ira, contenda, mentiras, rebeldias, divisões, vanglória. Parem os sacrifícios que estão fazendo. A Bíblia diz que se na hora que estiverem na frente do altar e recordarem que tem algo contra o seu irmão,
Deixe a sua oferta ali e vai se reconciliar primeiro, e volte e dê a sua oferta. Então ela será recebida com agrado. E logo depois disse: diga-lhes que não é porque tem grandes privilégios na igreja, não é porque cantam bonito, não é porque pregam bonito, não é porque oram pelos enfermos e os paralíticos se levantam, porque os mudos falam, os cegos enxergam, que com isso estão alcançando a sua salvação. Porque diga-lhes que se em seu coração a vanglória, se em seu coração a hipocrisia, a rebeldia, mentiras, somente será uma ponte para que outras pessoas se salvem. Porém, se morrer com todos os seus pecados, irão diretamente para o inferno. Diga que quer os seus corações e suas mentes, e não só o seu corpo, como hoje em dia eles estão fazendo. Porque hoje em dia seu corpo está presente, mas seu coração e sua mente estão nos deleites desse mundo, nos lençóis da vida e nos prazeres da carne. Diga que quero que me louvem com o coração também, que me louve também com entendimento. Diga que me louvem em seu espírito, como também que me louvem em verdade. Glórias a Deus. Irmãos e amigos, Ele quer que o louvemos com todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa mente. Muitos o honram de lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Deus quer que o louvemos com todo o nosso ser, alma, corpo e espírito. Louvado seja Deus. Logo depois me disse: vem. E começamos a subir. Começamos a deixar aquele lugar horrível e continuamos subindo. E chegamos a um lugar tão lindo. E comecei a contemplar umas nuvens tão brancas. Comecei a contemplar como aqueles varões se moviam de um lado para o outro. E também comecei a escutar os louvores angelicais que se entoavam e glorificavam o nome bendito de Deus. Bendito seja Deus, aleluia. Logo depois escutei que disse: veja. Quando ele disse veja, eu percebi que as nuvens se apartavam como cortinas. Eu comecei a contemplar algo que se elevava como uma espécie de um castelo. E eu vi as portas em aspecto de arcos de médio ponto, as janelas em tipo de estrelas, e os tetos refletiam muitas cores de diversas pedras preciosas incrustadas. Comecei a contemplar uma rua de ouro tão larga que brilhava. Vi um jardim com florestas tão grandes, com muitas cores, e se sentia um aroma como de milhares de perfumes que haviam sido derramados. Escutei o que disse: isso é o que eu tenho preparado para os meus filhos. Aleluia. Diga-lhes que não sou homem para mentir, e nem filho do homem para arrepender-me. Diga-lhes que o que eu prometi um dia é verdadeiro. Isso aqui está preparado para todo aquele que queira receber. Diga-lhes que lutem, que se esforcem, que vençam, porque o que aqui está esperando para todo aquele que queira receber. Logo depois me disse: contempla. E eu pude ver uma mesa tão larga, com uma manta branca bordada, com adornos por todos os lados. As bordas da mesa eram torneadas com ouro puro e pedras preciosas incrustadas. As taças torneadas, atrás das taças tinham nomes de muitas pessoas, e os pratos e utensílios de comida. Eu escutei o que me disse: isso é o que eu tenho preparado para os meus filhos. Diga-lhes novamente que não sou homem para que minta, e nem filho do homem para arrepender-me. Tudo isso está esperando por todo aquele que queira receber. Irmão e amigo, eu quero dizer-te: se aqui na terra tu não tens onde viver, se aqui não tens morada, não se entristeça. Melhor acertar contas com Deus, porque no céu tem uma mansão não feita por mão de homens, senão pelas mesmas mãos de Deus. Aleluia. Logo depois escutei o que me disse: veja, aqui está tudo isto para todo aquele que queira receber. Diga-lhes que lutem, diga-lhes que sejam fortes, diga-lhes que vençam, porque nem todos poderão entrar a esse lugar. Percebi que um lenço se desatou
e começou a dizer-me: dai a mensagem a estes, porque na metade do caminho vão retroceder. Diga-lhes que os covardes não herdarão o reino dos céus. Seguiu dizendo: dá essa mensagem a estes, porque já estão para finalizar, já estão para coroar a carreira, e que não vão retroceder e desmaiar. Diga-lhes que lutem, que se esforcem, diga que vençam, porque as recompensas e os galardões que lhes esperam são grandes, são maiores do que eles imaginam. Glórias a Deus. A razão que torna a dizer coisa que olho não viu, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para todos os seus filhos. Aleluia. Logo depois eu escutei que aquela voz mudava, como lamento, como pranto, e dizia: veja, todos que estão aqui já não poderão entrar. Eu quero dizer-te, irmão e amigo, que não basta dizer aleluia, não basta ser religioso, não basta se dizer cristão, não basta andar com a Bíblia ou ir 3 dias da semana na igreja, não basta cantar, nem orar, nem chorar. O mais importante é afastar-se do pecado, viver uma vida de temor, viver uma vida de tremor, viver uma vida santa, que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pois quero dizer-te que com a dor da minha alma eu recordo que quando eu estive nesse lugar, eu pude ver muitos familiares meus em carne, que eu acreditava que quando era religioso havia feito campanha, havia acendido velas, eu havia feito isso, e eu acreditava que por conta disso eles estavam com o Senhor, desfrutando, mas lamentavelmente eles estão se queimando no inferno. Mas não foi só essa classe de gente que vi. Vi gente religiosa, vi gente pobre, vi gente rica, vi pessoas intelectuais, também vi gente ignorante. Vi também pastores evangelistas e uma grande quantidade de membros que morreram e por haver levado uma vida hipócrita, uma vida rebelde, uma vida indiferente, uma vida cheia de orgulho, uma vida cheia de vanglória, cheia de mentiras. Eles estão lá queimando. Irmãos e amigos, tu todavia estás aqui na terra. Tu tens oportunidade. Durante a vida há esperança. Seja inteligente, seja dos que se salvam e não dos que se perdem. Tu podes escapar todavia da condenação eterna. Logo depois seguiu dizendo-me: diga-lhes que basta de tanta indiferença. Diga-lhes que não é tempo de criticar o pastor. Diga-lhes que não é tempo de criticar o diácono, que não é tempo de pleito, não é tempo de dissensões, que não é tempo de férias, não é tempo de ver televisão, não é tempo de ir só 3 vezes na igreja por semana. Diga que não é tempo de vestido bonito, não é tempo de tanto lixo do diabo. É tempo de orar, é tempo de ajudar, é tempo de vigiar. Diga que orem, que ajudem, que vigiem, que me deem seu coração para que eu o dirija. Diga-lhes que se prepare, que rapidamente volto para a minha igreja, e a minha igreja não está preparada. Logo depois seguiu dizendo: diga-lhes que basta já de tanto evangelho social, que basta já de tanto evangelho comemorativo. Diga-lhes que basta já de tanto evangelho comercial, que basta já de tanto evangelho moderno. Eu quero adverti-los que o diabo está colocando muito modernismo dentro das igrejas. O mundanismo é do diabo e a santificação é de Deus. Depois seguiu dizendo que basta já de tanta indiferença. Diga-lhes que não é mais para esquentar bancos. Diga-lhes que foram chamados para levar a mensagem poderosa para as almas. Diga-lhes que o diabo está introduzindo divisões dentro da igreja. E diga-lhes que no céu não haverá reconciliação. Irmãos e amigos, aqui na terra é que tu tens que reconciliar-se com teu irmão. Porque quando chegarmos ao céu, vamos viver em harmonia. Porque lá estaremos juntos, louvando e glorificando o nome bendito de Deus. Aleluia. Logo depois seguiu dizendo: diga-lhes que basta já de tanta mentira, porque agora mentem como se fosse um concurso de mentiras, como se fosse ponte para a salvação. O diabo está introduzindo muito engano, irmãos e amigos. Muitas pessoas dizem:
Não, se for uma mentirinha piedosa, mas eu quero dizer que se for mentira pecaminosa ou mentira piedosa, a mentira do diabo, porque a Bíblia diz que nenhum mentiroso herdará o reino dos céus. Depois seguiu dizendo: diga-lhes que basta de tanta indiferença. Diga-lhes que quero que se reconcilie de coração e não com hipocrisia, como muitos fazem, porque dizem o Senhor que muitos cometem pecado na rua. E como não veio o pastor, não veio o diácono e nem a família, e na igreja, em 1 ou 2 minutos que estão orando, creio com isso que já têm sido perdoados. Mas a Bíblia diz que mesmo que se lave com água sanitária e sabão, e o pecado permanece para sempre, porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém.